Amém, querido, graça e a paz para todos. Eu queria convidar vocês, então, a abrir aí a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 1, a partir do versículo 1. Samuel, capítulo 1, versículo 1 em diante, nós vamos estar lendo. Amém? Todo mundo já achou? 1 de Samuel, capítulo 1, a partir do versículo 1. Bom, como eu disse na semana passada, né, na segunda semana desse mês, foi celebrado o Dia das Mães, né, por um descuido, um relapso da minha cabeça, eu havia me esquecido que era Dia das Mães e por isso o culto não foi direcionado com um tema especificamente voltado para as mães. E eu já havia dito que realmente eu ia trazer essa mensagem no dia de hoje, justamente para poder estar ministrando ao coração de cada mãe presente, ao coração das mães que estão nos assistindo pela internet, ao coração daquelas que serão mães no futuro, que Deus possa realmente abençoar, ministrar, falar ao nosso coração. E a gente vai estar trabalhando então essa temática que fala exemplos de mãe. E óbvio que na Bíblia nós vemos vários exemplos que nós poderemos pegar para poder realmente estar trazendo nesta manhã, mas eu escolhi 3 mães aqui importantes, dentre tantas outras que obviamente tem na Bíblia, para trazer algumas características importantes que você, né, principalmente as mães, precisam estar desenvolvendo no decorrer da sua existência aqui nesta vida. Nós vamos estar trabalhando, né, no caso aí a Ana, a personagem Ana, que é mãe de Samuel. Vamos estar também trabalhando através também da Eunice e Lloyd, que no caso são mãe e avó de Timóteo, e também vamos estar trabalhando aí a Joquebede, que é mãe de Moisés. Então é sobre essas mães que nós vamos estar tratando nesse culto, e vamos procurar tirar algumas características importantes para as mães, para que as mães possam realmente estar aplicando na vida dos seus filhos. Óbvio, né, que nós, quando estudamos a palavra, né, a palavra, na verdade, é para todos nós. Isso não quer dizer que é só as mães que vão ser ministradas, mas todos nós vamos ser ministrados, mas é uma palavra direcionada para elas nesse sentido. Ok? Então, vamos orar. Eu não vou ler todo o texto, porque ele é extenso, né, mas a gente vai estar orando e, à medida que a gente for lendo, nós vamos estar expondo essas características que nós observamos nessas mães aqui, que nós vamos estar tratando nesta manhã. Então, oremos ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, primeiramente nós queremos te louvar, queremos te agradecer pelo privilégio, pela bênção de nós podermos estarmos aqui reunidos, Senhor, na tua presença. Quão bom, Senhor, nós temos um local onde nós podemos congregar. Quão bom é ter esse momento de comunhão com os irmãos. Quão bom é poder louvar, adorar o Senhor como congregação. Quão bom também, Pai, nesse momento tão importante da liturgia do culto, ouvir a Tua palavra. É através dela, Senhor, que realmente o Senhor fala ao nosso coração. E por isso pedimos para que o Teu Santo Espírito possa nos dar entendimento, compreensão acerca de tudo que vai ser ministrado. E que, acima de tudo, todas as mães presentes, futuras mães, aquelas que estão nos assistindo, possam colocar em prática todas essas características, que o Senhor esteja ministrando, abençoando, operando, movendo, Pai, com o Teu poder e com a Tua graça nesse sentido, para a honra e glória, Pai, do Teu santo nome, que nós clamamos e pedimos a Ti. Deus, de fato, nós somos gratos ao Senhor por todas as mães. Assim como nós já falamos, ó Pai, algumas semanas anteriores, nós louvamos ao Senhor pelo privilégio de nós termos a oportunidade de podermos sermos criados, ó Pai, por pessoas tão especiais, pessoas que realmente dedicaram, se esforçaram, derramaram do seu amor, Pai, da sua graça sobre as nossas vidas, e nós te louvamos pela dedicação, pelo esforço. Pai, te louvamos por tudo aquilo que elas representam para cada um de nós. Por isso te louvamos, te agradecemos e pedimos ao Senhor para que o Senhor esteja ministrando e falando ao nosso coração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá, 1 de Samuel, capítulo 1,
nós vamos ler a partir do versículo 1, e nós vamos começar então com essa personagem, Ana, essa grande mulher de Deus, mãe de Samuel. Vamos estar lendo então, nós vamos trabalhar 4 características aqui acerca de Ana, e que é muito importante todos nós estarmos atentos acerca disso que vai ser ministrado. Então veja, irmãos, a primeira coisa que nós vemos de Ana, característica importante, que Ana ela não desiste de ser mãe, independente das adversidades. E para todos nós que já conhecemos o texto, eu só queria que só estar recapitulando, trazendo essas adversidades que ela passou e esse desejo do coração dela de ser mãe. Né? Eu acredito que todas as mulheres, né, desejam vivenciar, passar por esse período. Né? E eu acredito, obviamente, que agora, né, não só como mãe, como pai, é só quem realmente vive, experimenta, sabe o que é realmente ter esse privilégio, essa bênção de poder estar passando por um momento assim. E a gente sabe que, no caso de Ana, nós vamos ver que ela vai ter várias adversidades, mas o mais interessante é que ela não perde o desejo de ser mãe. E a gente vai estar lendo alguns versículos só para que a gente possa ter dimensão das adversidades que essa mulher de Deus passou e desse desejo que ela tinha de ser mãe. Então, olha lá primeiramente no versículo 5, nós vamos ver que havia um problema aí físico nela, né, que obviamente impedia dela poder gerar filhos. Fala assim: Ana, porém, dava porção dupla, no caso é Eucana, que é marido dela, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor houvesse deixado o que, irmãos? Estéril. Né? Então, se é estéril, não tem como gerar filhos. Então, veja que há um problema aqui, então, físico com relação a ela, e esse é o motivo pelo qual ela não pode estar gerando filhos. Para piorar, nós vemos no versículo de número 6, né, que ela tem aí a concubina de Eucana, que é Penina. Ela sim tem filhos, mas Ana não tem. E por causa disso, veja só o que ela vai fazer. A sua rival, né, a procurava excessivamente para irritar. Então, quer dizer, ela buscava isso, ela procurava Ana, só pelo fato dela não poder ter gerado filhos, ela ficava ali então, de alguma forma ou outra, provocando ela. Né? E aí falava, porquanto o Senhor havia o quê? Cerrado a madre. Ou seja, impossibilitado dela ter filhos. Você imagina, irmãos, eu fico pensando com relação a ela com esse desejo de ser mãe, já tem essa dificuldade, né? É um desejo que, humanamente falando, já seria frustrante para ela, por saber que não teria como gerar filhos, e aí, para piorar, ainda tem alguém, né, que ainda fica ali irritando ela, perturbando ela, irritando ela, zombando dela, tirando o sarro dela pelo fato dela não poder gerar filhos. Né? Então, você veja a situação. Mas a coisa não para por aí, não. Além desse problema físico, tem essa rival que fica perturbando ela, irritando ela por esse motivo. E aí vem, então, agora a terceira adversidade, que é o versículo de número 8. Veja aí que vai falar. Então Eucana, que no caso é seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Olha a falta de sensibilidade desse marido, irmãos. Você vai perceber que por causa do fato dela não poder gerar filhos, essa excessiva ação dessa rival que fica ali irritando ela, perturbando ela também com relação a esse problema, ainda tem a questão da falta de sensibilidade do marido. Porque a gente vê que tudo isso tem levado que ela, de alguma forma ou outra, a viver constantemente chorando, como fala o versículo 8, porque ele questiona ela, por que você está chorando? Ela está triste, amargurada de coração, por isso chora. Você vai ver que por causa disso também ela não comia, isso afetava até a questão do apetite dela, ela não tinha desejo de comer. Né? E obviamente que isso também podia trazer debilitação com relação à sua saúde. E aí está lá, com o coração triste, como fala. E aí então o marido, né, não tendo essa sensibilidade com relação ao problema dela, fala, não te sou eu melhor que 10 filhos? Veja, o problema aqui não é a relação marido e mulher. Né? Até porque nessa relação, com certeza, Eucana supria, né, ela em todos os sentidos. Mas a questão aqui não é essa relação.
É a relação dela no sentido de mãe com relação a filhos. É isso que deixava ela triste. E Eucana falava assim, não sou eu melhor que 10 filhos? Ele não está entendendo, né, o que ela está passando. Ele não tem dimensão da dor, né, que ela sentia, da tristeza na alma, né, de ver outras pessoas, talvez com filhos, ela não tem. E eu falo por testemunho pessoal, irmãos. Né, é óbvio que com Simone, né, a gente sabe, vocês sabem que a gente só tem uma filha por causa da adoção, né, que graças a Deus, Deus permitiu a gente poder experimentar essa ação de maternidade e paternidade, e louvamos a Deus por isso. Mas eu tento imaginar o que ela está sentindo, porque eu observava isso também na minha esposa. Todas as vezes, quando alguém falava, eu estou grávida, não é que é questão de ter inveja, né, da outra porque está grávida, não é isso. Mas é aquele desejo de ser e não poder ser. Né? Então, a gente via a luta, né, da Simone. Eu, como marido dela, observando isso, eu orava muito ao Senhor para que Deus guardasse o seu coração. Porque a gente sabe que existem muitas coisas que frustram a nossa vida, que pode nos levar literalmente a um estado de depressão profunda, tristeza, amargura de alma. E eu sabia que isso poderia levar, porque era um desejo muito intenso da minha esposa de ser mãe. A tal ponto que eu lembro que no último ano, quando Deus realmente cumpre com esse propósito, ela fala, Senhor, se o Senhor realmente não tem desejo de nos dar filho, arranca esse desejo do meu coração de ser mãe. Tira isso de mim. Então, dá para entender o que Ana está sentindo. Dá para saber essa tristeza da alma, né, que ela está passando. Então, veja que nesse momento a gente percebe que o marido também, ele está imaginando que a presença dele vai suprir, né, essa carência. Não supre, porque a relação é diferente. Né? Quem é mãe sabe, é totalmente diferente. Não tem como você comparar a relação mãe, filhos, né? Pais, filhos, com cônjuge. Não tem nada que ver uma coisa com a outra. Mas ele está insensível a essa ação. Ele está achando que só a presença dele já é suficiente. Já é suficiente. Né? E não é suficiente, obviamente, aqui dentro desse contexto. Né? Então está aí, veja, então ela tem um problema físico, ela tem uma rival que a irrita, por ela não poder gerar filhos, ela tem um marido insensível. Aí, para piorar mais ainda, a gente vai ver agora aí no versículo 10, e depois de 12 a 16, veja aqui no 10, levantando-se Ana com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Né? Veja só, ela está ali orando, ela recorre ao Senhor através de oração, e isso aqui traz um ensinamento importante também com relação a isso, né? Que todas as vezes que nós estamos com o nosso coração atribulado, angustiado, irmão, se tem um lugar que você precisa correr, é para os braços do Pai, é para os braços de Deus, é abrir, né, realmente o seu coração, é derramar-se na presença dEle, porque é Ele que traz alívio, é Ele que traz consolo. Quantas vezes, irmãos, nós passamos por situações assim, desde a época da Megume, né, quando a gente já sabia que a gente não ia ter mais ela, e aquela tristeza da alma vinha, né, e o único lugar que a gente recorria, obviamente era isso mesmo, era para os braços do Pai, porque era Ele que consolava, Ele que dava paz no espírito, né, tranquilidade na alma, para a gente poder prosseguir, sabendo de tudo aquilo que nós iríamos enfrentar no futuro. Então, Ele faz isso, e a Ana faz isso. E aí, o que acontece? Lá no versículo de número 12 a 16, você vai ver o que vai acontecer. 12 a 16 fala assim, demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli, que era o sacerdote, a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. Eu não sei se você já orou assim, né? Orar no Espírito, né? Sem falar palavras. No Espírito você está orando. E Ana com certeza estava fazendo isso. Então só os seus lábios moviam. Quando o sacerdote ali então percebe isso, fala, está embriagado. Essa aí, em espanhol, está emborrachada, né? Bebeu muito. Por isso que está com os lábios assim, né? Então, a gente vê que ele está ali, ou seja, ele está fazendo um pré-julgamento acerca dela. Ela está ali buscando, já está com o coração angustiado, alma aflita, né, desesperada com toda aquela situação, frustrada, né, por um ponto. E aí chega um sacerdote também, olha para ela e faz um julgamento
precipitado acerca daquela mulher. Né? E aí ele continua, no 13:14, né? Ele diz: até quando estará tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Ela não estava bebendo vinho, ela não estava embriagada, mas ele está achando que está. Né? E aí continua. Porém, Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Percebe a importância, irmãos? Nesses momentos de angústia, né, de desespero, corra para Deus, derrame a sua vida diante do Senhor, abra o seu coração, porque Ele sim traz consolo, Ele sim derrama da presença dEle, Ele sim pode nos fortalecer para superar momentos assim. E aí fala 16, não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Né? Então perceba que ela está assim. Então, veja o problema. Ela tem um problema físico, impossibilidade de ter filhos. Ela tem uma adversária que fica irritando ela justamente por ela não poder ter filho. Ela tem um marido insensível e agora tem também um sacerdote que faz um julgamento precipitado acerca dela. Né? E essa é a situação dela, mediante toda essa situação. Mas o interessante de tudo isso, que ela não desiste desse propósito no coração dela, de alcançar esse objetivo diante do Senhor de ser mãe. E agora, isso tem um motivo, que é o ponto 2, a segunda característica. Veja, do versículo 9 a 11 fala: após terem comido e bebido em Siló, estando ali o sacerdote assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com a amargura da alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, preste atenção nesse voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, da tua serva te não esqueceres, lhes derem um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da minha vida, e sobre a sua cabeça não passará o quê? Navalha. Ele seria consagrado ao Senhor, né? Esse é o desejo do coração de Ana. Então, veja o porquê que ela não desiste desse desejo de ser mãe, independente das adversidades que ela está passando. É justamente essa segunda característica. Você vai ver que ela crê nesse Deus do impossível. Ela crê. Ela é uma pessoa que realmente deposita toda a sua confiança nesse Deus. Lá em Lucas 1,37 fala que para o nosso Deus não haverá o quê? Impossíveis. Ou seja, nós não podemos trabalhar na esfera da impossibilidade. Nós só trabalhamos na esfera do que é possível. Mas Deus trabalha na esfera da impossibilidade. Ele pode fazer aquilo que nós não podemos fazer. E Ana conhece esse Deus. Ele sabe que Deus pode. E quando nós lemos relatos bíblicos, nós vamos ficar surpreendidos pela forma como Deus trata nessa esfera. A gente já viu Deus ressuscitar mortos, não é? E aí não é qualquer morto, não, já é morto, já fedendo, de 4 dias, como Lázaro. Ele faz ressuscitar. Nós vemos Deus dando vista a cegos de nascença. E assim Ele vai fazendo tantos milagres na Bíblia, operando de uma forma miraculosa. Isso, mostrando que aquilo que o homem não pode fazer, Ele pode, porque o Deus que nós servimos é o Deus do impossível. Por isso que ela não desiste desse desejo de ser mãe. Por isso que ela crê que em Deus é possível, mesmo na impossibilidade dela. Ela confia, por isso que ela se achega a Ele em oração e ora realmente ao Senhor. Crê que Deus Ele é poderoso para fazer. Lá em Efésios 3:20, depois você retorna ao texto aí, olha só o que vai falar aqui, Efésios capítulo 3, versículo de número 20, irmãos. Efésios 3:20 vai falar isso aqui. É muito poderoso isso, tremendo da parte de Deus. 3:20 fala: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Irmãos, como é bom você saber que o Deus que nós servimos é um Deus que pode operar de fato sobrenatural nas nossas vidas. Nele você pode esperar que Ele pode te surpreender
com coisas que você nem imagina. E o melhor de tudo, né, que muitas vezes Deus não só faz aquilo que pediu, Ele faz muito mais além. Muito mais além. Ele age de uma forma poderosa mesmo nesse sentido. E é dessa forma que a gente vê a Ana se achegando a Deus. Ela crê, ela é uma mulher de fé. Ela exerce fé nesse Deus do impossível. Então ela tem a certeza que Deus pode reverter a sua situação. É isso que a gente vê no coração dela. Terceira coisa, volta lá agora para 1 Samuel, a gente vai ver outra característica muito importante. Além dela não desistir de ser mãe independente das diversidades, além dela realmente crer nesse Deus do impossível e ser uma mulher de fé, você vai ver aqui, irmãos, a terceira característica que está aí, primeiro no versículo 5, depois no versículo de 9 a 11 e 19 a 20. Olha aí, veja só, lá em 1 Samuel, então, no versículo de número 5, está falando aqui, Ana, porém, que? A Ana dava, porém, porção dupla, porque ela amava, no caso é o Eucana, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado o quê? Estéril. Então não pode ter filho, certo? No 9 a 11 nós já lemos, ela ora ao Senhor, e fazendo um voto, que se Deus desse para ela um filho varão, ela devolveria ao Senhor, certo? E aí no 19 e 20, deixa claro, levantou-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram, chegaram à sua casa, Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, no caso, lembrando daquilo, do voto que Ana fez, certo? E aí fala no 20, ela concebeu e passado o devido tempo, teve um filho, a quem chamou Samuel, pois dizia, do Senhor o pedi. Então veja que esse é o significado do nome de Samuel, do Senhor o pedi. E Deus atendeu a sua petição, né? Então veja que a terceira característica aqui é interessante, que ela, mesmo ela sendo estéril, ela era uma pessoa que já orava pelo seu filho antes dele nascer. Antes dele nascer, ela já orava por ele. Ou seja, ela era uma mãe intercessora. É interessante, né? Que a pessoa fala, mas como é que a pessoa vai ficar orando por aquele que nem existe ainda? Né? Jesus, ele fez isso na oração sacerdotal, em João 17. No João capítulo 17, você vai ver Jesus fazendo a mesma coisa. De que forma? Jesus, ele fala que ele já orava por aqueles que haveriam ainda de crer nele. Ou seja, não é que já estava crendo, haveriam de crer. Ele está falando sobre o futuro. Pessoas que se converteriam. E aí ele traz então esse ensinamento para mim, para você, de que nós precisamos ter na nossa mente a importância de você estarmos orando por aqueles que você, né, de alguma forma ou outra, desejamos, né, estar alcançando ao Senhor, né? Então veja que ele já orava, intercedia, mesmo por aqueles que ainda não havia crido nele ainda. E aqui a gente percebe essa ação da parte de Ana, que ela está orando por um filho que ainda não chegou. Ela está intercedendo por esse filho, clamando por um filho que ainda não existia. Então vê essa ação de intercessora. E eu queria fazer aqui jogando para os nossos dias, irmãos, né, para que a gente possa refletir acerca disso, é com relação se você ora pelos seus filhos, né? Porque aqui a gente está falando de alguém que nem tinha filho, mas já intercedia por ele, para que ele viesse, para que Deus a concedesse. E nós, que já temos filhos, nós oramos pelos nossos filhos? Nós intercedemos por eles? Clamamos ao Senhor pela sua vida? Pedimos ao Senhor para que Deus os guarde, os proteja? Você tem essa ação de realmente interceder pelo seu filho? Nós não sabemos o que está à volta dos nossos filhos, o que acontece, quem são suas amizades, quais os caminhos que ele anda. A gente não sabe, a gente não tem como ficar 24 horas por dia em cima deles para observar isso. Mas será que a gente intercede? Porque a oração é uma arma poderosa que nós temos. Nós podemos realmente orar pelos nossos filhos e clamar a Deus para que Deus os guarde, para que Deus os proteja, para que Deus esteja com eles, para que Deus livre eles dos maus caminhos, das más influências, para que eles venham ser grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus, pessoas que estejam sensíveis à vontade do Senhor. Nós oramos, irmãos, oramos pela conversão deles,
Porque a ideia é exatamente a gente exercer essa ação. E Ana já fazia isso mesmo ele não existindo. Orava ao Senhor, clamava por um filho que não existia. Ela exercia isso. E a gente vê então a importância dessa questão da oração. A quarta característica é o versículo 11, a parte B, que fala assim, que se lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha, ou seja, ele seria consagrado literalmente ao Senhor. Então a gente vê, qual é a quarta característica de Ana? É que ela consagra o seu filho ao Senhor, mesmo não existindo. Ela consagra. E quando o filho vem, é exatamente isso que ela faz. Ela cumpre com o voto dela. Se o Senhor me der um filho varão, eu devolverei ao Senhor por todo o tempo de vida dele. Eu devolvo ao Senhor. E é exatamente isso aqui, irmãos. Você percebe no coração de Ana que ela tem um desejo que deveria ser o desejo de todas as mães. Deveria ser o desejo de todas as mães. Desejar consagrar os filhos ao Senhor. Eu sei que como mães, como pais, nós temos muitos projetos com relação aos nossos filhos, né? Talvez você quer que ele seja alguém bem-sucedido na vida, nada contra isso. Talvez você deseje que ele estude nos melhores colégios, nas melhores universidades, que ele seja uma pessoa de relevância, né, nesse mundo, que ele consiga alcançar seus objetivos aqui nessa terra. Mas a pergunta aí, com relação às coisas de Deus, com relação à vida com Deus, com relação ao seu reino, o que você deseja para os seus filhos? Você já parou para pensar nisso, irmãos? Eu sempre falo isso aqui na igreja. Um dos meus desejos com relação a Naomi, irmãos, não é que a gente não vai proporcionar a ela que ela estude em colégios bons, que ela possa ter uma profissão boa, contanto que aquilo que ela for exercer, né, se ela for uma médica, ela seja uma médica de Deus. Se ela for uma arquiteta, que seja uma arquiteta de Deus. Se for uma operária de fábrica, mas que seja uma operária de Deus. Mas, acima de tudo, o que eu desejo para ela, e é o mesmo desejo que a Simone também tem, é que ela seja uma grande serva do Senhor. Uma grande serva. Que ela seja uma pessoa que dedique a vida dela a Deus. Sirva ao Senhor, se assim Deus o permitir, ela poder estar de uma forma integral nesse sentido. E eu vou ficar muito feliz de saber que Deus está usando ela para essa finalidade. Eu tenho um desejo, tanto o meu da Simone, de consagrar, literalmente. É por isso que desde pequenininho, nós já temos essa perspectiva de fazer ela se inserir em tudo aquilo que envolve o reino. Tudo. Em questão de oração, em questão das coisas de Deus, em questão da prioridade com relação às coisas de Deus, de servir esse Deus, de temer esse Deus, de amar esse Deus, de crescer com esse Deus. É isso que nós queremos. A gente nunca vai perder de foco isso. E Ana faz isso. Ela tem um desejo para o seu filho e ela quer deixar um legado para ele. É um legado espiritual. Um legado de desenvolver uma vida com Deus. Servir a esse Deus. Amar esse Deus. Ser esse instrumento desse Deus. É isso que ela quer para o filho dela. E isso deveria ser algo que todas as mães deveriam desejar para os seus filhos. Então perceba que Ana ela deixa essas 4 características para todas as mães e futuras mães. Primeiro, não desiste de ser mãe, independente da adversidade. Segundo, ela crê no Deus do impossível, ela é uma mulher de fé. Por isso que ela vai até as últimas consequências para realmente realizar esse desejo. E Deus a concede, porque Deus conhece o coração dela. Terceiro, ela, por ser estéril, você veja que ela ora pela vida do seu filho antes mesmo de nascer. Ela exerce a função de ser uma intercessora. Ela crê nisso. E quarto, assim que esse filho surge, ela consagra esse filho ao Senhor, cumprindo com o voto que ela fez diante do Senhor, antes mesmo dele não existir. Antes mesmo dele existir, ela já fazia isso. E ela então pensa nesse legado para o seu filho, que é esse legado espiritual. A segunda mãe que nós vamos estudar, no caso 2 aqui, é Eunice, que é a mãe de Timóteo, e Lóide, que é a sua avó.
E eu queria que você fosse lá para 2 Timóteo, capítulo 2, capítulo 1, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Vai lá para esse texto de 2 de Timóteo, capítulo de número 1, versículo 5. Vamos ler esse texto, irmãos. Veja aí. 2 de Timóteo, capítulo 1, versículo de número 5. Nós vamos estar lendo. Veja a característica de Eunice, que é mãe de Timóteo, e de Lóide, que é sua avó. Está aqui nesse versículo de número 5. Então, a primeira característica que nós vamos observar na vida delas. Perceba que tanto Eunice como Lóide, elas compreendem que o ser vem antes do ensinar. Você vai ver que elas estão preocupadas com exemplo, com ser referência. Elas vivem uma vida coerente entre aquilo que é e aquilo que ensina, e aquilo que vive, que pratica. E ela tem essa percepção, que ela fala assim, ó, veja o que Paulo fala aqui a Timóteo, nesse versículo 5 de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Pela recordação que guardo da tua fé, sem fingimento, então é uma fé verdadeira. E aí fala, a mesma que, veja a referência, que primeiramente habitou na tua avó, o quê? Lóide. E depois, na tua mãe, Eunice. E estou certo que também em ti. Então, veja, são 3 gerações. Passou da avó, foi para a mãe, depois passou para o filho. São 3 gerações seguindo a mesma coisa. E a gente percebe claramente essa característica, porque Paulo observa literalmente que o mais importante nesse processo de ensino, quando você vai transferir algum conhecimento a alguém, é você ter o entendimento, a compreensão de que nada vai adiantar se aquilo que você fala não é algo que está em você mesmo. Se você não for essa referência, esse exemplo, não adianta. Na verdade, nós precisamos, de fato, sermos tocados pelo Senhor. Deus precisa trabalhar nas nossas vidas primeiro, moldar o nosso caráter, ministrar sobre as nossas vidas. E a partir do momento que nós vivenciamos essas verdades, aí sim nós vamos ter autoridade para poder ensinar alguma coisa. Caso contrário, você não pode ensinar aquilo que você não vive, aquilo que você não é. Então, Paulo está deixando bem claro aqui que tanto Eunice e Lóide compreendia isso, que o ser vem antes de ensinar. E ela se preocupava com essa ação. Veja que isso aqui está sendo passado de geração com geração. E você pode ter certeza que Timóteo também vai passar para gerações futuras. Porque é isso que ele é isso que ele vive. Ele é essa referência, esse é o exemplo. Ele vive de forma coerente nesse sentido. E é o que Paulo começa a ministrar aqui acerca dessa ação, de que nós precisamos nos preocupar conosco primeiro, né, com o seu ser, com aquilo que você é, antes de você querer ensinar qualquer coisa referente às coisas de Deus. É aquilo que as pessoas falavam de Jesus. Este prega com quem tem autoridade. As pessoas viam em Cristo isso. Isso fazia parte dele. Era seu estilo de vida. Não era uma coisa falada que nem os fariseus faziam, falavam, mas Jesus fala, ouça o que eles falam, mas não faça o que eles fazem. Ou seja, vivia uma vida de hipocrisia. Falava uma coisa, mas na verdade não vivia aquilo. Aquilo não fazia de fato, literalmente, parte do ser. Havia uma contradição entre aquilo que se falava e aquilo que se ensinava. Então, Paulo ele trabalha isso de uma forma clara, mostrando que quando nós realmente vivenciamos, quando o nosso ser realmente vive essas verdades, e nós temos ela realmente como o estilo de vida mesmo, sendo vivenciada em nós, sendo essa referência, esse exemplo, aí sim nós vamos ter autoridade, capacidade de poder estar ensinando outros. Então veja que Eunice e Lóide, começando por Lóide, eles pensavam nessa perspectiva e viviam dessa forma. A segunda característica está aqui no versículo 14 e 15, no capítulo 3, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e 15. Olha só o que fala. Tu, porém, Paulo falando para Timóteo, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem aprendeste. Aí ele vai dar referência, de onde que é isso?
e que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo. Ou seja, se ele desde criança, desde a meninice, conhecia a Sagrada Escritura, a pergunta é: quem que ensinou? Né? Quem ensinou? Obviamente, irmãos, que aqui está relacionando o quê? A vida da mãe, a vida da avó, que se preocupou desde pequeno a estar ensinando essas verdades e não desistia de ensinar as verdades de Deus. E a pergunta é exatamente essa que nós temos que sempre estar fazendo essa reflexão e questionando a nossa ação com relação a isso. Se nós realmente pensamos nessa perspectiva, será que nós temos desejo de ficar ensinando as Escrituras, a palavra de Deus? Será que nós dedicamos tempo? Será que nós temos disciplina nesse sentido? Né, de você reservar esse tempo para inculcar, falar as coisas de Deus para os seus filhos. Aproveitar desde pequenininho. Isso é muito importante, né, porque Provérbios 22:6 fala, né, que nós devemos ensinar a criança no caminho onde deve andar para que quando cresça não se desvie dela. Né, como fala em Deuteronômio 6, de 1 a 9, onde Moisés mesmo fala para os pais que eles deveriam guardar tudo aquilo, as leis, os mandamentos no seu coração. E a partir do momento que guarda no seu coração, agora vocês devem transmitir, inculcar, fazer aquilo ser gravado no coração dos seus filhos. Em que momento? Em todo o tempo. No caminhar, no andar, no levantar, no dormir, não interessa. Em qualquer oportunidade que você tenha, ensine. Então veja aqui que tanto Lloyd como Eunice, elas tinham essa perspectiva de se dedicar a ensinar. Né? E aqui esse meninice aqui, né, ou desde de tempos de idade bem menores, a tradução que está aqui está falando de ventre materno, irmãos. De ventre materno. E aí a pergunta é: mas tem como ensinar a criança no ventre materno? É óbvio que não tem como um bebê no ventre materno ter compreensão acerca de tudo que você vai estar falando. Mas tem uma coisa interessante, né? Eu lembro que tinha uma irmã que ela gostava muito de louvar, e desde pequenininha, mesmo quando ela já estava grávida, ela colocava as mãos, né, sobre óbvio, né, a barriga dela, e intercedia em favor da filhinha que ia nascer. E pedia ao Senhor para que Deus estivesse ministrando, que ela fosse também, assim como ela era, uma adoradora, uma pessoa que realmente adorasse, louvasse ao Senhor. E assim ela fazia, constantemente orando por aquela criança. E ela falou que era interessante que quando essa criança nasceu, irmãos, ela foi despertada, assim, tocada, justamente porque já desde o ventre, a criança sente, né? Ela sente. Ela sente tudo. Óbvio que ela não tem compreensão perfeita de tudo que acontece, mas ela está sentindo. Quando a mãe está agitada, quando a mãe está nervosa, quando a mãe está aflita, quando a mãe está angustiada, porque isso reflete no corpo. Reflete no corpo. Né? Então ela tem essa percepção. E é interessante que ela já desde o ventre estava ali orando, intercedendo. E essa criança justamente cresceu. Né? E depois que ela nasceu, a primeira coisa que ela fala, que ela começou a se envolver, foi com louvor. Ela tinha um apego assim a louvor que ela falou que era impressionante, só de ouvir. Aí ela foi fazer um teste para ver. Que aquelas musiquinhas que ela cantava, ela começou a cantar. E ela falou, ela ficou impressionada, porque eram justamente essas músicas que ela cantava que ela mais gostava. Era como se aquilo já tivesse, de alguma forma ou outra, já influenciando ela, e ela está ali ouvindo aquilo, ouvindo a mamãe cantar aquilo, e foi assim. Então, nós percebemos aqui, é óbvio que a ideia do texto é que você possa ser disciplinado, é que você possa ter uma atitude de levar, né, os seus filhos a terem conhecimento das verdades de Deus, aproveitar todo o tempo, desde pequenininho, instrua, ensina, fale sobre a verdade, persista sobre isso, não deixe de falar. E isso é muito importante, irmãos, porque nesse processo a criança vai crescendo, o caráter dela vai sendo moldado dentro daquilo que as Escrituras falam. E isso é muito importante, as mães terem esse desejo de ministrar, de falar, né, de realmente estar sempre ministrando ao coração, sempre falando, sempre ensinando as coisas referentes ao Senhor e nunca desistir de fazer isso.
E é o que nós sempre falamos. Lembra que nós, como pais, nós precisamos transferir aquilo que nós conhecemos ao coração dos nossos filhos. Precisamos fazer isso, precisamos ter essa ação de trabalhar dessa maneira. E a terceira característica aí, a gente vê nesse versículo, próprio versículo 15, que fala a parte B, vamos ler o 15 todo, que fala que desde a infância sabes as sagradas letras e que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Outra coisa aqui que a gente percebe é que tanto Lóide com relação a Eunice, que era sua filha, e tanto Eunice com relação a Timóteo, que é seu filho, ela tinha essa ação de, através do ensino das Escrituras, levar o quê? O filho ao conhecimento acerca de Cristo com relação à salvação. Ela tinha esse desejo. É a mesma ação que Jó também tinha, né, no capítulo 1, versículo 5. Que ele pensava em realmente ministrar e desejava que os filhos fossem alcançados pelo Senhor. E nós também precisamos, irmãos, levar os nossos filhos a Cristo, através do conhecimento dessas verdades. Ter esse desejo de gastar o nosso tempo de levar, porque às vezes as pessoas não se preocupam nesse sentido, né? Olha, criança, não precisa. Todos precisam. Todos precisam de Cristo. Todos necessitam conhecer acerca dele, porque só ele pode salvar. Não tem ninguém mais que salve. Então nós precisamos investir. E a pergunta é, o que você quer para o seu filho, nesse sentido? De que vai adiantar, irmãos, nós prepararmos nossos filhos para ser tudo aquilo que é de bom nessa terra? Ter o do bom do melhor, ter os melhores serviços, proporcionar a ele que estude nos melhores colégios, se a coisa mais importante que tem, que é levar eles para Cristo, que se fala acerca da sua salvação, nós não fazemos. Mas aí vão tudo aquilo que você vamos fazer. Tudo. O que vai adiantar, irmãos? Ter os nossos filhos sendo tudo que você quer nessa terra, se não tem aquilo que é o mais importante, que é o seu Senhor. Que é Ele como Senhor e Salvador das suas vidas. O que vai adiantar? O que vai adiantar passar a eternidade longe desse Deus? O que vai adiantar toda essa riqueza, toda essa fama, todo esse sucesso? Não vai servir para nada. Para nada, absolutamente nada. Por isso que nós precisamos levar os nossos filhos, irmãos, a realmente ter esse encontro com esse Deus. É o que nós desejamos para Naomi. Nós já estamos ministrando a ela, falando acerca dela, de onde Cristo tem que estar na sua vida. A gente fala, Cristo tem que estar no seu coração. É óbvio que às vezes ela não tem esse entendimento, né, por causa da idade. São 2 anos e 5 meses. Mas a gente vai falando acerca disso. A gente pega a Bíblia dela e vai falando, olha quem criou isso aqui, quem criou isso aqui, quem criou isso aqui? Deus, 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 Deus. Onde Jesus tem que estar? No seu coração. E ela fala, no meu coração. Às vezes não fala, às vezes aponta. Onde Jesus está? Aqui, no coração. E assim a gente precisa ir levando essas crianças a ter esse encontro com o Senhor e mostrar a importância disso. Esse é o maior legado que você pode deixar para os seus filhos. A salvação, deles serem filhos de Deus e prosseguir a vida deles com o Senhor. Então veja que Eunice e Lóide pensam nessas perspectivas. Então as 3 características de Eunice e Lóide é, primeiro, compreende que o ser vem antes de ensinar. Então ela se preocupava com o seu ser, né, de formar esse caráter nelas primeiro, para depois realmente poder estar ensinando. Segundo, ensinava desde pequeno as sagradas escrituras, ou seja, eram disciplinadas, tinham um desejo. As coisas de Deus eram uma prioridade, tinha tempo para isso. Né? E terceiro, aproveitar o ensinamento para levar essas pessoas, o filho a Cristo, a ter um encontro com o Senhor, a viver essa vida com Ele. Terceiro exemplo, Joquebede, mãe de Moisés. Vai lá para Êxodo capítulo 2, versículo de número 2. Vamos ler aqui agora Joquebede, que é mãe de Moisés. Então, Êxodo 2, versículo de número 2, olha o que fala aí, irmãos. Vamos ver 3 características agora de Joquebede, com relação a Moisés. Lá então, Êxodo 2 fala, e a mulher concebeu, no caso aí Joquebede, e deu à luz a um filho, que no caso é Moisés. E vendo que era formoso, escondeu por 3 meses.
Se você ler o capítulo anterior, você vai ver que o faraó da época, ele começou a perceber que o povo hebreu estava crescendo muito. E aí o que ele fez? Com medo de uma rebelião futura, que é óbvio, né? Se um povo, né, ele é maior do que o outro, então a possibilidade de uma guerra futura, né, esse povo que é maior venceu o que é menor. Essa é uma tendência. Então, o faraó está vendo que o povo hebreu está crescendo, óbvio que eles estão lá escravos no Egito, mas ele fica com receio, medo de uma rebelião futura. Aí o que ele faz? Manda o povo trabalhar. Põe mais trabalho. Para quê? Para ficar cansado os homens. E, obviamente, se está cansado, não vai querer se relacionar com a sua esposa. E se não quer relacionar, não vai ter filhos. Mas parece que quanto mais trabalhar, mais filho queria ter. Aí crescia mais. Crescia. E aí ele pensou em outra solução. Bom, já que não está freando o crescimento desse povo hebreu, vamos fazer o seguinte: a gente vai ordenar as parteiras hebreias que quando uma criança nascer, se elas perceberem que forem homem, olha só a crueldade, irmãos. Você já imaginou isso? Se nascer filho homem, mata. Essa era a orientação, era para matar todo filho homem que nascesse. Você imaginou como que ficava o coração dessas parteiras, irmãos? E ai delas se não fizesse aquilo. Né? Com certeza a faraó podia aplicar uma punição sobre elas. Mas aí veja, Joquebede, mãe de Moisés, por saber dessa lei, quando ela vê que o filho é homem que nasceu, o que ela faz? Ela protege o filho, ela cuida desse filho por 3 meses. Mas óbvio que não tinha como segurar por muito mais tempo. Mas essa é uma primeira característica dela, é uma mãe protetora, é uma mãe cuidadora, uma mãe que livra, né, o filhinho do mal. E mães, nós precisamos entender que se tem alguém que conhece bem os filhos, com certeza é mãe por causa do tempo, né, que desenvolve. Mãe, ela tem uma percepção dos filhos assim, só de ver, não é? Só de olhar, você já sabe se já aprontou, já sabe se está mentindo, já sabe se está fazendo bagunça, já sabe se está com algum problema, já sabe se está doente, percebe pela vivência, convivência, tem percepção. Então, veja, todas as mães precisam entender que hoje nós vivemos dentro de um sistema que a Bíblia fala, jaz no maligno. O que não falta é coisa ruim para vir sobre a vida dos nossos filhos. E a pergunta é, será que nós estamos cuidando realmente dos nossos filhos? Será que nós estamos agindo como verdadeiros protetores dele? Será que nós orientamos nesse sentido? Será que nós mostramos os perigos que eles correm em certos locais, com certas pessoas, com certos caminhos? Será que há essa preocupação ou você deixa o filho viver e a filha viver de qualquer maneira? Joquebede não era assim. Joquebede, ela protegia o seu filho. Ela estava preocupada. Ela não queria que o mal acontecesse com ele. E assim ela faz. E aí a gente vê que, partindo daí, né, a gente vai percebendo que já, a partir do versículo 3, ela, como já não tem mais como, né, segurar o filho, que ele está crescendo, não tem mais como esconder, então ela toma outra ação. Eu preciso fazer meu filho sair daqui. Agora, de que maneira que esse filho vai sair daqui, sem ser visto? Aí ela tem ideia. Põe ele num cesto, e põe ele para ir descer o rio. E o interessante disso, o texto fala que quem acompanhava o cesto era quem? Miriam, que era sua irmã. Ela acompanhava. E aí você vê a mão soberana desse Deus, porque ela põe ali o menino, né, dentro daquele rio. Qual é a certeza que você vai ter que aquele cesto não vai virar? Qual é a certeza que você vai ter que aquele cesto não vai bater em algum lugar e, sei lá, pode afundar? Qual é a certeza, sei lá, está dentro do rio, pode surgir algum animal, não sei, né, e de repente atacar essa cesta. Ou qualquer coisa que pudesse acontecer. A gente não tem certeza nenhuma. Mas o mais interessante assim, que a gente percebe que ela trabalha de uma forma, né, de que realmente aquele cesto pudesse ser protegido de alguma forma. Então ela cobre aquele cesto, fecha aquele cesto e coloca Moisés ali. E por incrível que pareça, aquele cesto vai em direção aonde está a filha de Faraó tomando banho. Aí vem a pergunta, como é que esse cesto foi parar justamente lá? Né? Como ele foi direcionado lá? Outra, e se a filha de Faraó estivesse tomando banho em outro horário?
não fosse naquele, não ia encontrar, né? Aquele cesto, não é? Simplesmente ia passar desapercebido. Mas o cesto vai em direção justamente no horário que a filha de Faraó está tomando banho. E ela se compadece, vê aquela criança, por obviamente não ter essa experiência de cuidar. Quem que está lá perto do cesto? Miriam. E aí Miriam orienta: você quer que eu traga uma serva para cuidar dele? Fala: sim, quero sim. Quem que é a serva que ela contrata? A própria mãe de Moisés. Aí você vê essa ação da soberania de Deus, né? Do controle do Senhor. Como Deus ele é bom nesse sentido. E aí a gente parte para a segunda característica importante, irmãos. Veja aí, vamos ler agora, né, essa segunda característica no versículo de número 10, desse capítulo 2 de Êxodo. Fala: sendo o menino já grande, ela trouxe, no caso a mãe, a filha de Faraó, do qual passou ele a ser filho, e este lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Irmãos, você sabe aqui que ela pega então Moisés com 3 meses e fica com ele até a fase adulta, certo? Como fala o texto. Você acha que a mãe de Moisés ficou simplesmente só apenas cuidando de Moisés? Obviamente que não, porque a gente vai ver nos versículos depois, posteriores a esse, no versículo 10, que você vai ver que ele começa a amar o seu povo, começa a querer proteger o seu povo, não permite injustiça com relação ao seu povo. Ou seja, Joquebede investiu tempo, irmãos, investiu tempo para ensinar e para formar um caráter na vida de Moisés. Aquele menino foi ensinado tudo aquilo que ele sabia acerca de Deus e da vida que ele deveria viver. Com certeza a sua mãe o ensinou, dedicou a fazer isso, formou um caráter na vida dele. E essa formação de caráter que ela promove vai vir sobre a terceira característica, né? Porque você vai perceber que do versículo 11 a 15, e depois nos restantes do texto, você vai ver que Moisés ele vai preferir servir o seu povo, cuidar o seu povo, fazer tudo em relação ao seu povo, do que ficar tendo todos os privilégios do Egito. Ele vai abrir mão, irmãos. Porque no Egito ele podia ter muitas possibilidades. No Egito ele poderia ser, né, ter um futuro, né, brilhante, segundo a visão dos homens. Mas ele prefere servir ao seu povo. Ele prefere realmente gastar o seu tempo com relação a esse propósito e abrir mão dos seus privilégios. Ele entende isso, mas isso ele só faz porque teve uma mãe que investiu tempo, cuidou de todo esse processo, nessa formação de caráter. E Moisés realmente tem um caráter agora de Deus, né, no coração. Ele realmente se preocupa com o seu povo. Ele vai ser um verdadeiro justiceiro nesse sentido, para promover aquilo que é o certo, o que é correto, e vai, obviamente, assim, trabalhar dessa maneira. E então nós percebemos que Joquebede, ela além de ser protetora, além de ser cuidadora, além dela realmente investir o seu tempo, ensinar na formação do caráter do seu filho, ela leva então o seu filho agora a entender quem é o seu povo, por que servir o seu povo, e assim ele faz, né, com relação ao povo dele. E depois a gente sabe da história, ele vai sair de lá, né, justamente porque ele acabou matando o egípcio que queria maltratar um hebreu, e depois ele vai separar uma briga entre 2 hebreus. A um desses 2 ele fala: quem te constituiu juiz sobre nós, né? Você quer fazer conosco aquilo que você fez com o egípcio? Ou seja, foi descoberta o que ele havia feito, né, de ter matado um egípcio por causa de um hebreu que esse egípcio estava maltratando, né? E ele vai embora. E depois lá, né, com Jetro, a gente sabe que depois Deus vai se manifestar a ele. E quem que Deus vai levantar para vir libertar o povo dessa escravidão? É ele mesmo, o próprio Moisés. Então a gente vê que existe uma coisa em comum, concluindo nessa mensagem, entre essas 3 mães que estão aqui, melhor, 4, né? Porque tem Lóide como avó. Existe algo em comum. E sabe o que é, irmãos? Que todos os filhos dessas mães foram grandes homens de Deus e que serviram ao reino do Senhor. Todos eles. Samuel, né, Moisés
e Timóteo, todos. Mas isso aqui mostra que para eles alcançarem esses resultados, esses objetivos, algo foi investido na vida deles. Houve mães que se preocuparam com eles nesse sentido. Mães que gastaram tempo. Mães que investiram seu tempo. Mães que foram disciplinadas. Mães que não abriram mão da espiritualidade dos seus filhos. Mães que entenderam que existe um legado muito mais importante do que qualquer outra coisa que esse mundo pode oferecer, que é o legado espiritual. Mães que mostraram para eles que o mais importante nessa vida é você ser salvo por esse Deus e você servir a esse Deus. Esse é o legado. Mas tudo isso, lembre-se, não foi da noite para o dia. Foi tempo gastado, disciplina, né? Foi investimento feito. E é por isso que nós incentivamos a todas as mães presentes a investirem na vida dos seus filhos. Gaste o seu tempo com eles. Instrua na formação do caráter de cada um deles. Ensine em todo o tempo, em toda oportunidade. Leve eles a Cristo. Leve eles a entender a importância de viverem essa vida com o Senhor. E para que eles possam, não só na vida deles, mas nas gerações futuras, prosseguir com esse processo. E com certeza seguirão. Porque assim são todos aqueles que são tocados, movidos pelo Senhor, chamados por eles. Nós prosseguimos e continuamos fazendo aquilo que as gerações anteriores faziam. E assim devemos fazer, né, na nossa vida. Assim, todas as mães também devem estar exercendo essas ações sobre os seus filhos e que Deus nos ajude, irmãos, a viver isso. Que Deus possa realmente derramar dessa graça. A gente sabe que a tarefa ela é árdua, né? Ensinar, disciplinar o nosso filho não é algo fácil, mas é algo possível, porque Deus nos ensina a fazer dessa forma e é dessa forma que nós devemos dedicar o nosso tempo a favor de cada um deles. E que Deus nos ajude a vivenciarmos isso. Amém? Feche teus olhos, inclina sua cabeça e oremos ao Senhor. Deus, nós queremos, ó Pai, primeiramente te agradecer pela vida de todas as mães presentes, de todas aquelas que estão nos assistindo, de todas aquelas que serão mães no futuro. Que o Senhor possa realmente ministrar, Pai, essas verdades ao coração de cada uma delas. Que o Senhor ajude, Pai, realmente as nossas mães, serem essas mães cristãs que dedicam a sua vida na formação cristã dos seus filhos. E que o Senhor possa ajudar, Pai, porque nós sabemos que a tarefa, ela não é fácil, ela é árdua. É muito mais fácil, muitas vezes, os nossos filhos desejarem, terem desejo por coisas que não são de Deus, do que pelas tuas coisas, Senhor. Por isso eu peço ao Senhor para que o Senhor dê sabedoria, dê graça, dê discernimento sobre cada um. E ajuda, Pai, realmente a cada um de nós, a realmente termos essa direção do Senhor, para instruir para os nossos filhos nos teus caminhos. Por isso, eu te louvo, te agradeço por tudo, e peço para que o Senhor abençoe a todas as mães presentes, para que o Senhor realmente ministre sobre o coração de todas, e que elas possam exercer essa função, Pai, com toda a fidelidade e compromisso diante do Senhor. Por isso eu te louvo e agradeço por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, queridos. Jansen.